E aí, pessoal, tudo certo? Na aula passada, nós procuramos entender como, naquela conjuntura da década de 1920, foi possível Vargas chegar ao poder. Na aula de hoje, nós vamos ver essa primeira fase do governo Vargas, que vai de 1930 a 1934, conhecido como governo provisório. A entrada de Vargas no poder, ela ocorre a partir do evento conhecido como Revolução de 30. E para a gente entender Vargas, a gente tem que discutir exatamente isso. O que acontece em 1930 é uma revolução ou um golpe? Esse debate tem origem por volta da década de 1970. Vale ressaltar que essa imagem de que o que ocorreu em 1930 foi uma revolução, ela está presente principalmente nas falas dos próprios líderes desse movimento e acabou sendo consagrada na historiografia que estuda o tema. Nessa visão revolucionária, o ano de 1930 aparece como um marco histórico, simbolizando justamente o rompimento com o poder das oligarquias estaduais e inaugurando uma nova forma de política. Essa interpretação é complementada pela ideia de que em 1930 surge algo novo na cultura política brasileira. Em uma leitura já bem consagrada sobre esse evento, o historiador Boris Fausto afirma que em 1930 inaugura-se o chamado Estado de Compromisso. Na sua visão, esse Estado de Compromisso surge porque nenhuma força política tem poder suficiente para impor o seu projeto, e com isso surge um Estado que tem que lidar com várias forças políticas divergentes. O Estado de Compromisso surgido então do vazio de poder, ele estaria aberto a todas as forças políticas, mas ele não se sujeitaria a nenhuma delas. Já na visão golpista, 1930 não representa um marco histórico, mas sim uma simples alternância dos grupos que estão no poder, sem alterar profundamente as estruturas da sociedade brasileira. Nessa interpretação, não existia um vazio de poder, existiam sim outros projetos políticos, como por exemplo do próprio movimento operário, que foram apagados enquanto possibilidade histórica pelo próprio grupo vencedor em 1930, a burguesia. Hoje a historiografia busca entender 1930 como um marco interpretativo, sim, mas não exaltar esse movimento como origem de tudo o que aconteceu no país posteriormente nos campos político, econômico, social ou cultural. Sendo assim, nessa leitura atual, feita pela historiografia, a chegada do Vargas em 1930 ao poder não ocorre com um projeto político pronto, definido, hegemônico, que inevitavelmente vai culminar em 1937 com a ditadura do Estado Novo. Pelo trajeto entre 1930 e 1937, vários eventos se sucederam e caminhos foram seguidos. Contudo, a gente não pode pensar que esses caminhos eram inevitáveis, que só existia uma única opção. Existiam sim outros caminhos a serem seguidos, pois existiam projetos políticos diferentes. E a primeira parte desse trajeto entre 30 e 34 é o que nós veremos na aula de hoje. Se você viu a primeira aula sobre essa era Vargas, você sabe que o grupo pelo qual ele chegou ao poder, a Aliança Liberal, era um grupo extremamente heterogêneo com uma infinidade de projetos políticos e grupos políticos diferentes no seu interior. Na verdade, acabava por ser um juntadão de todo mundo que estava insatisfeito com a oligarquia paulista no final dessa década de 1920. E é justamente essa insatisfação que faz, por exemplo, tenentes e as oligarquias dissidentes se unirem em torno de um projeto com o nome de Vargas. E logo após a chegada de Vargas ao poder, duas divergências entre esses dois grupos ficavam muito claras. Primeiro, a duração que teria esse governo provisório e, em segundo e mais importante, o modelo de Estado a ser seguido. Para os tenentes, que eram defensores de um regime forte e apartidário, o Estado deveria seguir um modelo centralizador, nacionalista e reformista. Já para as oligarquias dissidentes, o modelo de Estado a ser seguido era justamente o contrário, ou seja, o modelo liberal e federativo, limitando o poder do governo central e concedendo maior autonomia para os estados. Na prática, era como se essas oligarquias dissidentes quisessem mudar tudo para deixar tudo como estava. Elas queriam simplesmente tirar a oligarquia paulista do poder e fazer com que elas entrassem no poder.
Outras oligarquias menos importantes, como as oligarquias do Norte e Nordeste, acabavam por apoiar o projeto político dos tenentes, pois o pacto federativo que existia a partir da Constituição de 1891 nunca tinha conferido grandes resultados para elas. Dando uma ideia do que viria nos anos posteriores, logo após Vargas chegar ao poder em novembro de 1930, ele chuta o balde e tudo mais que vem pela frente. Ele fecha o Congresso Nacional, todas as assembleias estaduais e municipais, destitui todos os governadores dos estados legitimamente eleitos, revoga a Constituição de 1891 e passa a governar por meio de decretos. Completando essas medidas com a nomeação de interventores para os estados nos lugares dos governadores legitimamente eleitos, a gente pode perceber que as primeiras medidas de Vargas foram profundamente centralizadoras e autoritárias, agradando em cheio aos tenentes. Contudo, esse processo de consolidação do poder de Vargas não foi feito sem conflitos. Entre 1930 e 1935, os 20 estados da Federação mais o Distrito Federal tiveram ao todo 95 interventores. Esse número elevado de interventores dá uma ideia justamente das necessidades de trocas constantes desses interventores dos estados, fruto justamente dos conflitos, com as elites estaduais. Isso demonstra, portanto, a dificuldade de Vargas inicialmente impor o seu projeto político. É nesse sentido, então, que nesse processo de consolidação do seu poder, Vargas vai ficar num permanente morde-a-sopra. Ao mesmo tempo em que ele fará concessões às oligarquias, como por exemplo a troca de interventores dos estados, ele toma medidas para limitar o poder dos estados, a autonomia das oligarquias. Uma dessas medidas para limitar a autonomia dos estados e, consequentemente, o poder das oligarquias foi a proibição para que os estados contraíssem empréstimos sem autorização do governo central, algo que era possível antes de 1930. Já em novembro de 1930, logo após Vargas chegar ao poder, ele tomará algumas medidas que dão uma ideia da organização do Estado pretendida. Por exemplo, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Além disso, entre 1930 e 1934, uma série de decretos e leis são promulgadas visando a proteção do trabalhador. Mas é óbvio que, como a gente está falando de Vargas, a mesma mão que afaga é a que dá a paulada. Se por um lado foi criada toda uma legislação trabalhista nesse período entre 1930 e 1934, Vargas procurou também controlar o movimento sindical, deixando esse movimento sindical sob a tutela do Estado. É nesse sentido, por exemplo, que por meio de um decreto, Vargas institui o modelo de sindicato único por categoria profissional. Muito se fala da legislação trabalhista de Vargas como tendo uma inspiração fascista, mas o que nós podemos perceber nesse momento inicial do governo de Vargas é uma tentativa justamente de consolidar o seu poder e buscar uma base de apoio. E é óbvio que esse modelo de Vargas não agradava a todos. Muitas oligarquias que inclusive haviam apoiado Vargas para entrar no poder em 1930 passaram a ficar meio ressabiadas com essas atitudes cada vez mais autoritárias e intervencionistas de Vargas. É nesse sentido, então, que começa a se perceber uma cisão, uma divisão cada vez mais clara entre os grupos que apoiaram Vargas inicialmente em 1930. Tenentes e aquelas oligarquias que apoiaram Vargas em 1930 cada vez ficam mais distantes, acarretando então em uma divisão nesse grupo que vai ser irreversível ao longo de toda a década de 30. Dando uma ideia muito clara de como esse projeto centralizador e intervencionista de Vargas vai enfrentar vários percalços ao longo do caminho, 1932 é um ano-chave. É ali, nesse momento, em que as agitações, tanto civis quanto militares, fazem com que Vargas promulgue o Código Eleitoral, contemplando uma das várias bandeiras defendidas pela própria Aliança Liberal em 1930. Como novidade, esse Código Eleitoral de 1932
estabeleceu o direito de voto também às mulheres. Pela primeira vez na história do país, as mulheres adquiriam então a cidadania política. Mesmo após a promulgação desse Código Eleitoral, o clima político continuou muito tenso. No Rio de Janeiro, o jornal Diário Carioca, por exemplo, teve a sua sede incendiada por elementos ligados ao tenentismo, demonstrando claramente que não estavam nem um pouco interessados num retorno da vida democrática. Em maio de 1932, em São Paulo, estudantes acabaram por depredar a sede de vários jornais que eram apoiados pelos tenentistas e também a sede da Legião Revolucionária, que era uma organização tenentista. É justamente nesse conflito que os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo são mortos pela polícia e as iniciais dos seus nomes vão dar origem a uma entidade que vai organizar o principal conflito armado no Brasil na década de 1930, a Revolução Constitucionalista, que, como o próprio nome diz, exigia a reconstitucionalização do país. Essa revolução que estoura em julho de 1932 reflete a insatisfação do Estado de São Paulo, que havia sido o grande perdedor com a chegada de Vargas ao poder. Insatisfeitos então com a política centralizadora do Vargas e com toda a enrolação de Vargas em criar medidas que restaurassem um Estado de Direito, os paulistas se encheram de coragem, pegaram em armas e fizeram um movimento que não apenas desejava a reconstitucionalização do país, mas também a própria saída de Vargas do poder. Vale ressaltar que mesmo antes de estourar essa revolução em julho de 32, Vargas, já percebendo que o clima político estava extremamente insustentável, havia assinado um decreto para a criação de uma comissão que criaria um anteprojeto de Constituição e já também, nesse próprio decreto, se marcavam eleições para 1933, para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa revolução em São Paulo era para ter a participação de mais estados. No entanto, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, quando viram que a coisa pegou fogo realmente, acabaram dando uns 5 passos para trás. Já a população de São Paulo aderiu em massa à revolução. Milhares de pessoas se alistaram voluntariamente para participar do conflito. Através da campanha Ouro para o Bem de São Paulo, chegavam recursos vindos de várias partes do estado. Várias fábricas foram adaptadas para a produção de armamentos e a população civil se organizou, por exemplo, para atuar nos serviços médicos e atuar na área de transporte e abastecimento para as tropas. Sem a ajuda prometida por outros estados, claramente um conflito envolvendo um estado, mesmo que o mais rico da federação, contra o governo central, só poderia acarretar na derrota de São Paulo. A marmita azedou de vez. Ao fim de 3 meses de luta, os paulistas acabaram se rendendo. Muitos líderes do movimento foram presos, tiveram seus direitos políticos tirados por 3 anos e outros tantos foram exilados. Vargas aproveitou muito bem esse momento para reorganizar as forças políticas que o apoiavam. Mesmo aqueles grupos provenientes de Minas Gerais e Rio Grande do Sul que o apoiaram na Revolução de 30, por terem apoiado a Revolução Constitucionalista de 32, foram afastados do poder político. Ao mesmo tempo em que afastava essas forças políticas de alguns estados, Vargas também iniciou um processo de reestruturação das próprias Forças Armadas, afastando antigos generais que haviam sido nomeados no período anterior a 1930. Apesar de derrotados, pode-se afirmar que os paulistas conseguiram uma meia vitória. Se por um lado não conseguiram tirar Vargas do poder, por outro, eles conseguiram o compromisso de Vargas em dar continuidade ao processo de reconstitucionalização do país e, mais que isso, conseguiram a nomeação de um interventor paulista para o Estado. A Assembleia Constituinte, ao fim dos seus trabalhos entre novembro de 1933 e julho de 1934, acabou por promulgar uma nova Constituição para o país. E ao contrário do que Vargas desejava, essa nova Constituição acabou por promover
uma ideia de Estado mais liberal e menos interventor do que ele gostaria. Vargas foi eleito indiretamente presidente constitucional a partir de 1934 e o mesmo deveria ocorrer com os governadores e as suas assembleias legislativas estaduais. Não satisfeito com os resultados desse texto constitucional que acabou por limitar os poderes do executivo, Vargas ficou pistolaço e mandou a real. Claro que com o polimento e a educação necessárias ao cargo de presidente, bem diferente de alguns outros presidentes por aí. A Constituição de 1934 enfraquece os elos da Federação, anula em grande parte a ação do Presidente da República, cerceando-lhe os meios imprescindíveis à manutenção da ordem, ao desenvolvimento normal da administração, incentiva as Forças Armadas à prática do faccionismo partidário, subordina a coletividade, as massas proletárias e desprotegidas ao bel prazer das empresas poderosas, coloca o indivíduo acima da comunhão. Com esse pronunciamento pistola do Vargas, só faltou ele jurar todo mundo que tinha participado desse processo. Era muito claro que isso ia ter volta. Mas antes, Vargas ia ter que conviver com uma coisa que causava brotoejas nele, uma Constituição. É o chamado período constitucional, ocorrido entre 1934 e 1937, quando ocorre o início da ditadura do Estado Novo. É esse período entre 34 e 37 que é assunto da nossa próxima aula. Então, até lá. Tchau.